Olá, Illuminates! Sejam bem-vindos ao canal Célio Cardoso. Aqui você encontra obscuridade com um pouco de terror. Conheça agora os mistérios dos bastidores de filmes de terror. Poltergeist. Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha da família assombrada, foi estrangulada pelo ex-marido, John Thomas Henway. Ele colocou a trilha sonora de Poltergeist para abafar os gritos da moça. O rapaz foi condenado a 6 anos de prisão. Julian Beck, que deu vida ao reverendo possuído pelo demônio no segundo filme da franquia, faleceu em 1985, um pouco antes do lançamento de Poltergeist 2. Ele foi vítima de câncer no estômago. Will Sampson, que interpretou um índio que ajudava a família, morreu em 87. A causa foi subnitração e problemas renais após um transplante cardíaco. A morte mais chocante do elenco foi a da atriz mirim Heather O'Rourke, que fazia a personagem principal Caroline. A garotinha de 11 anos sofreu uma parada cardíaca e faleceu. A causa foi uma obstrução intestinal. Ela morreu antes de terminar a pós-produção do último filme que foi dedicada a ela. A equipe de produção passou por situações curiosas, objetos caindo ou surgindo em locais que não estavam, sons que ninguém sabia de onde vinham. Uma das atrizes do elenco, Jobbit Williams, contou que quando voltava para sua casa depois das gravações, os quadros da sua parede estavam sempre tortos. Todos os dias acontecia, sempre a mesma coisa, e ela os arrumava. Em uma das cenas, o personagem do ator Oliver Robbins, o filho do meio da família Freeling, era sufocado por um palhaço mecânico. Algo estranhamente deu errado. Ele estava sendo sufocado de verdade. Ninguém sabe o que aconteceu. O ator não sofreu nenhum dano grave. A casa onde o filme foi gravado fica em Semi Valley, Califórnia. Em 1994, um terremoto atingiu a região e o local foi quase destruído. Boatos dão conta que toda essa tragédia é chamada de Maldição de Poltergeist. E ela existe porque a produção do filme usou esqueletos humanos de verdade, pois eram mais baratos. O Exorcista de 1973. É a história do exorcismo de uma menina de 12 anos, Regan. Ela foi possuída por um demônio e sua mãe chama um padre para livrar a garota desse mal. O enredo é baseado em um livro homônimo de William Peter Blatt, baseado em registros de um caso real de possessão demoníaca. O roteiro da adaptação cinematográfica também foi escrito por William. A produção passou por maus momentos bem estranhos durante a filmagem. Jack McGurran faleceu de pneumonia dia após terminarem as gravações do filme. Na história, ele fazia um padre que é possuído pelo demônio e morre. Um vigia noturno foi baleado enquanto cuidava dos cenários do set do longa morreu. Ninguém sabe o que aconteceu e nem encontrou o culpado. O homem que fazia a refrigeração do quarto onde acontecia as cenas de possessão teve uma morte que a causa não foi descoberta. O ator que interpretou o padre Mary Max von Sydow, assim que começou a filmar, teve a infelicidade de saber que seu irmão havia falecido. A esposa grávida de um assistente de câmera perdeu o bebê. A atriz Ellen Barkin, que deu vida à mãe de Regan, sofreu uma lesão permanentemente na medula espinhal durante as gravações. Uma das locações do filme pegou fogo, não havia ninguém no estúdio, mas o acidente rendeu um atraso de 5 semanas nas filmagens. Nunca descobriram a causa do incêndio. Uma inglesa que viu O Exorcista em 1973 alega que sofre de alucinações há 40 anos. Gina Frost é assombrada com visões macabras que não consegue explicar. Para refrigerar o quarto de Regan, eram utilizados 4 aparelhos de ar-condicionado, todos ligados à temperatura mais baixa possível. O ambiente precisava ser gelado para criar a atmosfera demoníaca no filme.
Era tão frio que um dia o estúdio estava coberto por uma camada de neve, por conta da umidade do ar. Mercedes Buckbrand, responsável pela dublagem da voz demoníaca, não constava nos créditos do filme. Ela processou a produtora e venceu a causa. Logo após sofreu uma tragédia familiar, seu filho matou a esposa, as duas filhas e depois se suicidou. Dizem que esses acontecimentos podem ser uma jogada de marketing. Sendo ou não, dá um medinho. A Profecia, de 1976. O filme conta a história de Robert Thorne, que trancou seu bebê nascido morto por outra criança, para que sua esposa não soubesse que o filho morreu. Porém, o garotinho trocado não é tão angelical como aparenta. Ele é a reencarnação do demônio e uma adaptação do livro A Profecia de David Seltzer. Essa produção também carrega uma maldição. John Richardson, responsável pelos efeitos especiais, sofreu um acidente de carro. Ele estava acompanhado por Liz Murray, membro da equipe do filme. Ele não teve ferimentos graves, porém a moça foi decapitada. A parte mais bizarra, o acidente é muito semelhante a uma cena do filme, que por estranhíssima coincidência foi produzida por John Richardson. E quando John saiu do carro após o acidente, viu a seguinte placa: Cidade de Homens, a 66,6 km. O nome original do filme é The Homem. E bom, existe. E bom, existe toda uma história que 666 é o número da besta. O filho do protagonista, Gregory Peck, se suicidou com um tiro na cabeça dias antes das gravações começarem. Durante filmagem foram utilizados cães Rottweiler que atacaram seus treinadores. Um ficou gravemente ferido e o outro veio a óbito. 2 aviões diferentes levando atores e a equipe do filme foram atingidos por raios. Não houve nenhuma morte. Outrora, o ator Gregory Peck, que estava em um dos aviões atingidos, cancelou um voo de última hora a Israel. Uma das locações de A Profecia e a aeronave sofreu um acidente matando todos a bordo. O diretor do filme, Richard Donner, quase morreu 2 vezes. Um hotel que ele estava hospedado sofreu um atentado à bomba pelo exército republicano e irlandês. Em seguida, um restaurante de Richardson que frequentou sofreu um atentado pelo mesmo grupo. Por sorte, ele se atrasou, chegando depois no local. Uma das locações do filme foi um Savary. Um dos funcionários foi brutalmente atacado por um tigre. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, Illuminatis. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação que brevemente sairá por aqui. Não se esqueça de olhar o primeiro episódio da série Os Infectados. Brevemente teremos o segundo episódio, Illuminatis. Fiquem ligados. Até a próxima. Um abraço.